Queridos, a graça e a paz do Senhor sobre nós. Nós vamos abrir as nossas Bíblias. As Bíblias já estão abrindo automaticamente em Gálatas, né? Só que já está terminando. Hoje nós vamos para o capítulo, já uma parte do capítulo 5. Para aqueles que têm acompanhado aqui as mensagens na carta de Paulo aos Gálatas, sabem que o tema principal dessa carta é a liberdade que temos em Cristo Jesus, a liberdade que Cristo comprou na cruz por nós, e que Paulo escreve essa carta às igrejas da Galácia. Não era apenas uma igreja, mas eram várias igrejas novas, igrejas que tinham cerca de 5 anos, quando Paulo escreveu essa carta a estas igrejas. E Paulo escreve a carta às igrejas da Galácia com o propósito de defender o verdadeiro evangelho, o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho da graça, contra o grupo dos chamados judaizantes, que eram aqueles legalistas que estavam querendo obrigar os cristãos à prática das leis judaicas, especialmente no que tangia a alimentação, que é sempre uma situação muito delicada para os judeus, bem como a circuncisão e a guarda do sábado. Esses 3 temas eram os temas que os judaizantes estavam ali pregando para as igrejas da Galácia, dizendo que o evangelho de Jesus Cristo era bom, que Jesus salva, que Jesus é realmente o Messias. Mas os judaizantes diziam o seguinte: é necessário acrescentar a fé cristã ou a Jesus Cristo, ou é necessário acrescentar o cristianismo, a guarda do sábado, é necessário acrescentar a circuncisão e é necessário abster-se dos alimentos impuros. Paulo ficou extremamente indignado com essa situação e escreve a carta aos Gálatas para dizer que se o evangelho for acrescido da legalidade, Jesus Cristo é tirado do trono. E é o que nós vamos hoje terminar essa primeira sessão da carta, no capítulo 4 e em parte do capítulo 5, porque aqui Paulo termina essa grande sessão das discussões teológicas, do fundamento teológico, e a partir do versículo 3 do capítulo 5, o apóstolo Paulo vai entrar numa outra sessão da carta, que é agora a responsabilidade daqueles que conheceram o evangelho em viver em liberdade. Veja só, até aqui o apóstolo Paulo está com um argumento central. A fé cristã, a obra de Cristo na cruz nos traz liberdade. Ao contrário da lei que nos escraviza, a fé cristã, a fé em Cristo, o verdadeiro evangelho, nos tira da maldição da lei, da escravidão da lei e nos leva para a liberdade. A partir do verso 13 do capítulo 5, o apóstolo Paulo vai entrar agora numa outra seção da carta. O que nós fazemos com a liberdade que temos em Cristo? Agora, como nós vamos viver se estamos livres? Mas isso vai ficar para depois. Nós vamos hoje terminar a parte dos argumentos teológicos do Paulo no que tange a liberdade que Cristo nos alcançou. Vamos então ao capítulo 4 da carta de Paulo aos Gálatas, e nós leremos dos versos 21 ao 31 e depois do capítulo 5, 1 a 11. É uma porção razoavelmente grande, e eu espero que você esteja com a Bíblia ou perto de alguém que a tenha, porque se você não ler vai ficar muito difícil, não é? E nós somos uma igreja reformada, não é? A palavra de Deus é fundamental para nós. Nós não vamos negociar o poder da palavra de Deus. Amém, queridos? Vamos lá. Capítulo de número 4, versículo 21. Vamos ler juntos? Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma na verdade se refere ao monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar.
Ora, Agar é o monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os filhos da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne, perseguiu ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, diz a Escritura: lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Capítulo 5, de 1 a 12. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes, porque nós pelo Espírito aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento. Mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmão, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Deixe a sua Bíblia aberta, mas feche os seus olhos. Nós vamos orar para o Senhor abrir o nosso coração, nosso entendimento, para compreendermos um pouco mais a sua palavra, que é tão maravilhosa. Bondoso Senhor, nós precisamos tanto ouvir-te e sabemos que continuas falando de maneira ímpar e poderosa pela tua palavra. Nessa noite pedimos-te, Senhor, que abras os nossos ouvidos e faz o nosso coração quebrantado para que possamos compreender a tua palavra e sermos alimentados por ela, Senhor. Pedimos que o teu Espírito Santo, que inspirou essa palavra, ilumine agora o nosso coração, para que possamos não apenas compreendê-la, não apenas entendê-la, não apenas assimilá-la, mas acima de tudo, que ela nos leve a um relacionamento mais profundo, mais íntimo com o Senhor, e isso redunde numa vida aqui e agora, hoje, amanhã e todos os dias das nossas vidas, que possam te glorificar. Nós ansiamos por te ouvir e pedimos-te ao Espírito Santo, bondoso e amado Espírito Santo, que fales conosco agora, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amados, esses primeiros versículos que nós lemos no final do capítulo 4, tem umas histórias que remetem aí, ou pelo menos uma alegoria que nos remete ao Antigo Testamento. Se a gente conhecer as histórias lá do Antigo Testamento, fica fácil a gente entender o que Paulo disse aqui, com essa história que nós somos filhos da livre e não da escrava. Mas se a gente não conhece a história do Antigo Testamento, fica um pouco complicado. Mas o pastor vai nos ajudar essa noite. Nós vamos conversar um pouquinho para tentar entender o que Paulo está querendo dizer. Veja que Paulo, nos versículos que nós lemos no capítulo 4, ele chama os irmãos e faz uma pergunta aos queridos lá, no versículo 21. Diz assim: vocês que querem guardar a lei, vocês que gostam tanto da lei, vocês já pararam para ouvir o que a lei diz? Paulo está fazendo uma pergunta àqueles que estavam defendendo a lei. E ele diz: ora, a lei diz uma coisa. A lei nos mostra que ou você
está debaixo dela, seguindo os seus princípios, tentando alcançar por essa guarda da lei a sua salvação, ou você, ao quebrar um desses pequenos mandamentos, ou guardar uma porção da lei, você já se tornou um maldito por ela. Mas veja só aquilo que Paulo vai dizer a partir do verso 22. Ele diz o seguinte, veja só, verso 22 diz que Abraão teve 2 filhos. Os filhos nós vamos saber agora quais são, Isaque e Ismael. E ele diz, um filho era livre, porque foi filho da livre. O outro era escravo, porque era filho da escrava. E Paulo então vai dizer, isso é apenas uma alegoria, isso é apenas uma metáfora. E de que maneira Paulo está dizendo que essa história de Abraão com 2 mulheres, ou com as suas mulheres, Sara e Agar, 2 filhos, de que maneira isso tem a ver com a nossa fé cristã? Qual é a relação disso com o problema que os Gálatas estavam enfrentando? Então Paulo vai dizer, isso é apenas uma metáfora. Ele vai dizer, ora, Deus havia dado uma promessa para Abraão. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Abraão olha para o céu e a tua herança, e a tua geração, a tua descendência, será tão numerosa como as estrelas do céu. Mas passavam-se os anos, e Abraão não tinha filho. Eu fico imaginando que o nome de Abraão, pai exaltado, a palavra em hebraico, Abraham, um homem com útero, aquele que gera muitos filhos. Fico imaginando quando Abraão ia se apresentar em algum lugar e falava assim, qual é o seu nome? Ele dizia, Abraão. E a pessoa dizia assim, mas quantos filhos você tem? Ele dizia assim, nenhum. Aí as pessoas deveriam rir muito dele, né? Mas que negócio é esse? É um pai de muita gente, você tem um nome desse e não tem filho nenhum. Abraão tinha uma promessa, mas não tinha um herdeiro. Tinha a promessa de que teria uma grande descendência, mas não tinha a geração para que desse uma grande descendência. Bom, Sara teve uma ideia. A ideia de Sara, e aqui para nós isso parece ser um pouco absurdo, mas Sara sugeriu então para Abraão que tivesse um filho com a escrava Agar. A ideia partiu de Sara. Abraão, não sei se ele resistiu muito à ideia. Mas ele resolveu então ter um filho com Agar. Nasceu Ismael. Ismael, filho da escrava, escravo. Foi o jeito humano, a estratégia humana, a ação humana, o esforço humano para tentar ajudar Deus a cumprir a promessa. Não é assim? Aquilo que Sara sugeriu é a ajuda humana, é a proposta humana, é a ação humana, é o esforço humano para tentar resolver o problema de Deus. Mas diz a palavra que o Senhor, através do seu anjo, apareceu a Abraão e disse a Abraão, Abraão, você terá um filho. Abraão já estava com a idade avançada, Sara havia deixado de ter o costume das mulheres, já tinha passado a sua menstruação, já estava na menopausa, e Abraão Sara ouviu aquela história e começou a rir, e riu muito. E o anjo então disse, você está rindo? E ela disse, não estou. E ele disse, certamente estás rindo, e daqui a 1 ano voltarei e terás um filho. Quando o menino nasceu de Sara, depois de 1 ano, ela colocou o nome dele de Isaque, que significa ele, Deus, ri. É como se ela estivesse dizendo, eu havia rido na minha incredulidade, agora Deus está rindo de mim, porque me deu Isaque. Isaque é a ação de Deus, é a graça de Deus, é o poder de Deus, é a intercessão de Deus, apesar do homem. Não há esforço humano, porque do ponto de vista humano, nem Abraão e nem Sara poderiam ter um filho. Mas Deus intervém de maneira milagrosa, poderosa, e dá o filho da promessa. E nasce Isaque. Paulo então agora pega essa história e diz assim, olha aqui 2 religiões. Agar